Você acha que a era de ouro de Hollywood foi sustentada por deusas impecáveis em vestidos de seda? Esqueça. Toda essa fábrica multimilionária de sonhos falsos teria desmoronado e se tornado uma paródia patética se não fosse por uma mulher com um sorriso cínico e uma vassoura nas mãos. Thelma Ritter. Enquanto as grandes estrelas enlouqueciam em suas mansões, ela simplesmente pegava o metrô para voltar ao seu lar no Queens. Ela era a única pessoa viva em um mundo de manequins de plástico. A indústria a indicou 6 vezes ao Oscar e 6 vezes a privou cinicamente da vitória. Mas ela não era uma perdedora. Hollywood simplesmente tinha pânico de dar um Oscar a uma simples empregada. Porque se ela tomasse o centro do palco, o mundo inteiro perceberia que as principais atrizes eram cascas vazias. Hoje, vamos descobrir como uma mulher com um avental de trabalho secretamente comandava Hollywood e humilhava a elite bem na cara deles. Ela chegou ao cinema apenas aos 41 anos e se tornou uma ameaça fundamental ao glamour de Hollywood, justamente porque nunca tentou se encaixar nele. E o sistema nunca conseguiu colocá-la no centro das atenções. A história de Thelma Ritter não é uma típica tragédia de talento não realizado ou de uma estrela esquecida. É uma história de confronto estrutural. O mecanismo impecável de produção de fantasias contra a realidade impenetrável e pesada. Na indústria cinematográfica, onde as mulheres eram avaliadas por sua habilidade de ser um ideal inatingível, ela escolheu um método completamente diferente. Ela trouxe para a tela o que era mais difícil de falsificar: a precisão humana e o direito de duvidar em voz alta do que estava acontecendo. Para entender por que o status de eterna atriz coadjuvante não foi uma sentença, mas a forma mais elevada de poder em cena, é preciso ver como exatamente Hollywood construía seus mitos. Ato 1. Instrumento da realidade. No espaço meticulosamente controlado dos estúdios clássicos de Hollywood, na metade do século XX, cada elemento servia à tarefa de manter a ilusão. A iluminação era ajustada com precisão matemática para apagar sombras e criar um efeito de brilho interno nos rostos das protagonistas. Os movimentos dos atores seguiam uma coreografia rigorosa, e os diálogos eram ditos com uma rítmica teatral calculada. Era uma indústria que fabricava sonhos impecáveis e inatingíveis. Quando Thelma Ritter entrava nesse mundo artificial, a física do quadro mudava. Ela surgia na tela não como uma visão cinematográfica, mas como alguém que entrou por engano no set. Sua caminhada não tinha a graça dos estúdios. Seus ombros frequentemente estavam levemente curvados, e seu rosto não buscava o melhor ângulo da luz. O glamour clássico da tela naquela época exigia que a mulher mantivesse uma distância constante do espectador. O rosto tinha que transmitir ou um mistério trágico, ou uma sedução fria, ou uma inocência vulnerável. A câmera funcionava como um filtro, eliminando tudo que era cotidiano e banal. Ritter, no entanto, trazia a textura de uma rua urbana pela manhã. Sua aparência não se associava a uma fantasia escapista, mas a uma reconhecibilidade imediata, quase dolorosa. Rugas, o ceticismo no contorno dos lábios, a ausência de qualquer tentativa de parecer mais suave ou conciliadora. Ela parecia como as pessoas são quando não estão sob o olhar de uma lente. Num sistema onde as mulheres eram transformadas metodicamente em preciosos adornos de enredo, Ritter oferecia ao público algo muito mais raro: a chance de ver na tela alguém que não tentava agradar. Esse contraste visual era imediatamente reforçado pelo som. Na época em que os estúdios treinavam atrizes para um sotaque transatlântico, um dialeto artificial que apagava os sotaques regionais em prol de uma sonoridade universal e aristocrática, as entonações de Ritter permaneciam marcadamente locais. Ela falava com o ritmo de uma metrópole real. Sua voz era rouca, as frases eram cortadas, e as pausas não tinham peso dramático.
Ela não declamava o texto do roteiro, esperando a reação do parceiro. Ritter lançava suas falas como se as estivesse formulando naquele exato momento, genuinamente surpresa com a absurdidade do melodrama ao seu redor. Sua fala carecia da fluidez musical das grandes estrelas, mas era essa aspereza que fazia o público prestar atenção em cada palavra sua. O principal instrumento profissional de Ritter era a habilidade de ouvir e reagir. No cinema, onde os atores principais frequentemente existiam em um modo de monólogo emocional contínuo, sua tarefa era criar um contrapeso. Ritter trabalhava através da reação. Quando a câmera focava em seu rosto durante um discurso patético da protagonista, um olhar silencioso e irônico, ou um suspiro curto, eram suficientes para mudar completamente o tom da cena. Ela reduzia o grau de pompa, tornando-se uma espécie de substituta do espectador dentro do filme. Ritter era aquela voz de bom senso que silenciosamente constatava a absurdidade da situação, aterrando até os conflitos mais artificiais do roteiro. A máquina dos estúdios, ao se deparar com essa organicidade específica, rapidamente encontrou um termo seguro para ela. Ritter foi classificada como atriz de caráter. Na rígida hierarquia da Era de Ouro de Hollywood, essa definição frequentemente servia como um eufemismo conveniente para intérpretes cuja aparência ou maneira não se encaixavam nos estreitos padrões românticos. O mito a simplificou para a imagem de mulher comum, a eterna vizinha tagarela, a colega pragmática ou a empregada observadora. A indústria a vendia ao público como um tipo engraçado, ignorando completamente o fato de que por trás dessa aparente simplicidade havia uma precisão profissional de joalheria. Nesse simplismo, havia uma armadilha analítica séria. Para o público e muitos críticos, parecia que Thelma Ritter era simplesmente naturalmente orgânica, que ela chegava ao set e interpretava a si mesma sem muito esforço. Mas nas condições da linha de montagem dos estúdios, a naturalidade era uma construção técnica complexa. Era preciso acertar o foco da câmera em movimento, considerar a posição dos microfones, não bloquear a luz das estrelas principais e repetir a mesma reação despreocupada, take após take, mantendo a frescura da entonação. Trazer vida sem adornos para o quadro, quando tudo ao redor era feito de madeira compensada, fios e maquiagem, isso não era uma dádiva natural. Era um método consciente, calculado até 1 milímetro. Graças a esse método, Ritter trazia para os filmes de estúdio um efeito de presença quase documental. Seu rosto e sua expressão corporal funcionavam como uma garantia de autenticidade para todo o filme. Se em um cenário luxuoso e incrivelmente ideal, aparecia sua personagem com sua lógica cotidiana e pragmática, o espectador automaticamente começava a acreditar tanto no cenário quanto no drama que nele ocorria. O mito de Hollywood estava sob ameaça. Corria o risco de cair na falsidade total devido à sua própria idealidade excessiva. Ele precisava fisicamente de um lastro para que a construção não se desprendesse do chão. Ritter tornou-se esse lastro. Os diretores rapidamente perceberam que sua imperturbabilidade era o melhor fundo para destacar as qualidades dos protagonistas. A beleza e a vulnerabilidade da atriz principal pareciam ainda mais frágeis quando ao lado estava a pé no chão, desprovida de ilusões, Ritter. A tragédia do herói ganhava peso real apenas quando era reagida por alguém do mundo real e tangível, não por um figurante de papelão. Ela não apenas complementava a cena, mas garantia sua viabilidade. Sem sua presença, muitos diálogos clássicos soariam como mera declamação teatral vazia. Nisso, reside o paradoxo central de seu status na indústria cinematográfica daquela época. O sistema, que metodicamente, quadro a quadro, limpava do cinema qualquer traço de realidade não enfeitada para criar a grande ilusão, descobriu que a ilusão se desintegrava sem essa mesma realidade. O Hollywood dourado precisava desesperadamente da verdade humana
para vender suas fábulas. Mas, ao mesmo tempo, a indústria concordava em permitir que essa verdade aparecesse na tela apenas de forma dosada, estritamente como um elemento auxiliar. Ser muito real significava ser estruturalmente necessário, mas nunca o principal. No entanto, tal densidade de presença e capacidade de não se dissolver na sombra do glamour alheio não surgem do nada. Atores que cresceram exclusivamente dentro do sistema de estúdios raramente conseguiam imitar tal força confiante e tranquila. Simplesmente não tinham de onde construí-la. Para entrar em cena como se tivesse acabado de sair do metrô de Nova York e soar tão convincente, não bastava apenas recusar poses bonitas. Essa entonação precisava ser trazida de fora do set. Para se tornar o rosto da realidade em um mundo de fantasias, era necessário um contexto acumulado muito antes de as câmeras começarem a rodar. Ato 2. Contexto acumulado. Thelma Ritter apareceu pela primeira vez nas telas de cinema aos 41 anos. No sistema de estúdios, onde atrizes eram geralmente descobertas aos 16, tinham seus nomes rapidamente alterados e eram enviadas para cursos longos de dicção, esgrima e etiqueta. Um início tão tardio parecia mais um erro de sistema. Hollywood investia enormes recursos para moldar jovens garotas em estrelas impecáveis, distantes da realidade cotidiana. Ritter não tinha um contrato clássico de starlet. Não foi preparada para ser uma deusa do cinema. Quando a câmera a focalizou pela primeira vez, ela já havia vivido mais da metade de sua vida fora do radar dos magnatas do cinema. Esse intervalo cronológico entre o nascimento e a estreia nas telas foi preenchido por décadas de trabalho, infinitamente distante do glamour. Ritter começou sua jornada em teatros de repertório e trupes itinerantes. Era um ambiente exaustivo, onde os atores encenavam várias peças diferentes por semana para um público exigente e simples. Não havia tempo para longas buscas de personagem ou para trabalhar no método Stanislavski. Era preciso subir ao palco e capturar a atenção da plateia instantaneamente. Depois vieram anos de trabalho no rádio. As produções de rádio exigiam uma disciplina especial e rígida. Quando o ouvinte não vê rostos, expressões, figurinos ou gestos, todo o peso dramático recai exclusivamente sobre o timing e a entonação. Foi ali, no microfone do estúdio, que ela refinou sua entrega cortante característica. O rádio a ensinou a valorizar a pausa e a reagir às falas dos parceiros com precisão microscópica, mantendo o ritmo da história sem um único efeito visual. No meio dos anos 30, Ritter tomou uma decisão que, na lógica da biografia clássica de uma atriz, muitas vezes significa o fim profissional. Ela fez uma longa pausa na carreira para se dedicar à família e criar os filhos. Ritter mudou-se para o Queens, cuidou da casa e levou uma vida que não se diferenciava em nada da rotina de milhões de mulheres americanas da época. Ela fazia compras, pegava metrô, planejava o orçamento familiar. Essa longa pausa a privou para sempre de qualquer chance teórica de papéis jovens e românticos. Mas, paradoxalmente, esse mesmo período lhe deu algo muito mais valioso para sua futura carreira: uma visão impenetrável às ilusões dos estúdios. A diferença entre Ritter e suas futuras colegas de cena estava na natureza de suas experiências. Estrelas que cresceram dentro da linha de montagem de Hollywood passaram seus 20 e 30 anos em pavilhões fechados, em longas provas de figurino, sob a supervisão de nutricionistas e constantemente na mira de repórteres. Seu contato com o mundo real tornava-se cada vez mais indireto, protegido por um exército de agentes. Ritter passou essas décadas entre pessoas que o cinema geralmente mostrava apenas como figurantes. Ela não apenas observava a vida cotidiana a uma distância segura para a pesquisa de atuação. Ela estava bem no meio dela. Ela não precisava imitar artificialmente o cansaço nas pernas após um longo dia de trabalho.
a irritação com a desordem doméstica, ou o ceticismo condescendente de um adulto diante de um chilique alheio. Essa bagagem já estava profundamente enraizada em sua física e plástica. Enquanto as principais estrelas aprendiam a segurar o cigarro de piteira corretamente e a chorar sem estragar a maquiagem cara, Ritter acumulava experiência de sobrevivência na era da Grande Depressão. Seu rosto tornou-se um mapa desse tempo, e sua postura refletia o pragmatismo duro de quem conhece o valor das coisas e não se inclina a sentimentalismos desnecessários. Quando Ritter finalmente entrou na indústria do cinema, ela chegou lá como uma adulta completamente formada. Ela não tinha a típica ansiedade neurótica de uma atriz iniciante, que teme estragar seu ângulo perfeito ou desagradar o produtor. A máquina dos estúdios simplesmente não podia remodelá-la, pois sua personalidade já estava solidificada e não se deixava moldar. A idade e a experiência acumulada, paradoxalmente, a libertaram da necessidade de competir no campo supervalorizado da atratividade visual. Em troca, ela ganhou uma liberdade profissional colossal. Um privilégio raro para mulheres da época de ser no quadro feia, ríspida, cansada ou abertamente cômica, sem se preocupar com seu status público. Ela entrava em cena não para encantar ou seduzir o espectador. Ela estava lá para fazer seu trabalho. Não havia nela aquela dependência frágil e destrutiva da constante admiração que afligia muitos de seus colegas. Esse núcleo interno, não cinematográfico, não podia ser imitado em nenhum curso de atuação. A indústria, acostumada há décadas a vender juventude e a promessa de uma festa eterna, após a guerra, descobriu inesperadamente uma demanda aguda por maturidade e autenticidade. O público precisava de alguém tangível do outro lado da tela. Esse denso histórico de vida e teatro fez de Thelma Ritter um instrumento ideal, completamente afinado. Restava a Hollywood apenas encontrar o lugar funcional correto para essa realidade pesada e não filtrada em seus enredos cuidadosamente construídos. E os roteiristas rapidamente entenderam como usar sua organicidade. Se no centro do quadro se desenrolava um drama inventado, excessivamente patético, ao lado deveria estar alguém que primeiro constatasse sua absurda. Ato 3. A voz da razão. Nas cenas clássicas de melodramas hollywoodianos ou thrillers tensos dos anos 50, um padrão estrutural se repetia com frequência. A protagonista, deslumbrante em seus trajes caros e maquiagem impecável, caminhava nervosamente pela sala de estar luxuosa, lançando um monólogo aquecido e dramático sobre um coração partido, ambições de carreira destruídas ou um dilema moral insolúvel. A câmera a capturava em close, enquanto a música orquestral atingia um crescendo inquietante. E então, a lente se movia suavemente para o lado. Ali, ao lado da tábua de passar, com uma toalha sobre o ombro, segurando um espanador ou uma cafeteira, estava Thelma Ritter. Ela não interrompia a histeria alheia, nem tentava roubar a cena dramática. Apenas aguardava uma pausa. E quando o silêncio teatral pairava no ar, Ritter soltava uma frase curta, seca, marcadamente cotidiana. Essa fala imediatamente quebrava o tom pomposo do cinema, trazendo tudo de volta da estratosfera das grandes tragédias para o chão firme do pragmatismo diário. Esse recurso de roteiro não era usado apenas para alívio cômico ou diversão passageira. O Hollywood dourado sofria regularmente de sua própria tendência à inflação emocional. Os diálogos dos protagonistas eram frequentemente escritos em uma linguagem literária densa. Seus problemas existiam em um vácuo artificial de coberturas caras, e seus sofrimentos pareciam coreografados demais. Nesse sistema, Thelma Ritter desempenhava o papel de estabilizadora narrativa crítica. Ela era a gravidade para enredos que constantemente corriam o risco de se afastar da realidade e voar para a completa inverossimilhança.
A indústria intuía que o público estava disposto a acreditar na mais artificial das fábulas, desde que dentro dessa fábula houvesse pelo menos uma pessoa que abertamente constatasse sua absurdidade. O principal instrumento técnico de Ritter nessas cenas era a reação, e não a ação ativa. Enquanto as estrelas principais transmitiam emoções para fora, interpretando cada nuance de seus sentimentos para a câmera, Ritter trabalhava na compressão e economia. Seu rosto se tornava a tela perfeita para a projeção do ceticismo do público. Lábios cerrados, olhar pesado e inabalável por cima dos óculos, um leve encolher de ombros. Ela acumulava as dúvidas da audiência. Em seu silêncio eloquente, muitas vezes havia mais peso dramático do que nos longos monólogos dos protagonistas. Ela reagia ao que acontecia exatamente como qualquer pessoa sensata da rua reagiria, se por acaso estivesse no epicentro de uma grande produção hollywoodiana. Graças a esse mecanismo infalível, Ritter se tornou uma ponte única entre a sala escura do cinema e a tela iluminada. Ela não fazia parte do panteão de deuses e deusas inatingíveis que povoavam os cinemas da época. Ela representava uma espécie de coro grego, comprimido à escala de uma única pessoa. O público confiava nela incondicionalmente, porque ela não exigia dele investimentos emocionais na ilusão proposta. Com sua presença, Ritter parecia dizer à audiência: sim, eu também vejo o quão desconectados da vida eles estão, mas vamos ver como tudo isso termina. Isso quebrava a quarta parede sem qualquer apelo formal à câmera, criando uma conexão íntima e de confiança entre a atriz coadjuvante e o público. A profunda ironia funcional era que a presença dessa realidade tornava os protagonistas mais convincentes. O glamour puro e não diluído do estúdio rapidamente causava cansaço. É difícil simpatizar com uma beldade impecável, com penteado perfeito, se ao redor dela só existem figuras igualmente refinadas. Ritter fornecia o atrito necessário ao roteiro. Quando ela comentava com ceticismo sobre a roupa impraticável da heroína ou sua escolha romântica duvidosa, ela legitimava esses problemas para o espectador comum. Sem suas reclamações e observações irônicas, as elevadas angústias das estrelas pareceriam uma caricatura descarada. Ela era a superfície dura, contra a qual o brilho dos personagens principais era polido. No entanto, sua existência física em cena era sempre rigidamente limitada. Ritter raramente tinha permissão para se mover livremente pelos cenários luxuosos e ocupar o espaço em pé de igualdade com os protagonistas. Suas cenas eram quase sempre ligadas a pontos funcionais e periféricos. A porta, a borda da mesa da cozinha, a poltrona no canto da sala. Ela estava na fronteira do espaço, observando o centro. Mas era essa marginalização espacial que lhe dava uma vantagem paradoxal. Permanecendo imóvel, ela fazia os protagonistas agitados, que corriam pela sala, parecerem neuróticos. Sua estática física transmitia a confiança inabalável de alguém que não precisa provar nada ou atrair atenção artificial. Como resultado, ela se consolidou como a única pessoa no filme com o direito à verdade não filtrada. Nos filmes hollywoodianos daquela época, os protagonistas constantemente escondiam seus verdadeiros motivos, mantinham fachadas sociais e jogavam jogos psicológicos complexos. Ritter estava livre dessa obrigação cansativa. Como suas personagens não aspiravam a um final romântico, nem participavam da luta por status social, elas não tinham nada a perder. Isso lhe dava uma licença narrativa única para a franqueza. Ela podia dizer à diva arrogante que ela estava se comportando de forma ridícula ou apontar ao detetive presunçoso uma falha óbvia em sua lógica. E isso não destruía as regras do jogo, apenas as fortalecia. No entanto, esse poder de comentarista irônico tinha limitações industriais rígidas. Toda a perspicácia, toda a sabedoria de vida acumulada e a precisão cirúrgica das entonações de Ritter
eram sempre direcionadas exclusivamente para servir ao enredo alheio. Ela resolvia os problemas de outras pessoas, comentava sobre triângulos amorosos alheios, trazia à terra as ambições de outros e salvava carreiras alheias. O roteiro usava seu bom senso como ferramenta técnica para consertar a linha principal do enredo, mas nunca se interessava por onde essa ferramenta era guardada após a solução do problema. A câmera não a seguia quando ela saía do quarto da rica patroa para seu próprio mundo. Seu conflito interno sempre permanecia fora de cena, porque para o Hollywood clássico, a voz da razão não podia ter seu próprio drama autônomo. Essa indispensabilidade funcional exigia uma configuração social bem específica. Para falar a verdade sem consequências aos donos da vida na tela, o personagem precisava estar em um status social que não representasse uma ameaça competitiva direta a esses heróis. Sabedoria sem pretensão de dominação, presença sem tentativa de ocupar o lugar central na mesa principal. A indústria precisava encontrar para essa honestidade intransigente e aterrada uma embalagem socialmente segura. E encontrou sem dificuldade. Ato 4. Limites sociais do papel. Nos departamentos de figurino dos estúdios 20º século Fox e Paramount, para Thelma Ritter, geralmente preparavam o mesmo previsível conjunto de trajes. Aventais brancos engomados, jalecos médicos austeros, jaquetas de tweed de acompanhantes e vestidos escuros discretos de governantas. Na maioria de seus filmes em Hollywood, ela aparecia na tela não com um elegante cigarro ou uma taça de martini, mas com ferramentas de trabalho nas mãos. Entregavam-lhe bandejas, esfregões, pilhas de roupa limpa, escovas de roupa ou prontuários médicos. A entrada de suas personagens em cena sempre era precedida por uma clara definição de sua função social. Ela não chegava como uma figura independente com sua própria história, mas como pessoal contratado. A câmera só registrava sua presença quando o enredo exigia servir um casaco, fazer uma massagem, trazer o café da manhã ou limpar o quarto após uma cena dramática dos protagonistas. Para os roteiristas de Hollywood, a classe trabalhadora tradicionalmente servia como o meio mais simples, quase mecânico, de introduzir a dose necessária de lógica cotidiana no enredo. No mundo artificialmente construído de apartamentos luxuosos, festas sociais e intrigas românticas complicadas, uma pessoa com um esfregão ou um bloco de notas automaticamente se tornava portadora da realidade terrena. Para dar à heroína o direito a uma fala direta e sem filtros, os estúdios precisavam garantir aos espectadores e produtores que esse personagem não estava competindo socialmente com as estrelas principais. O avental da empregada, ou o crachá da cuidadora, funcionava como uma espécie de armadura social. Esse marcador visual dava a Ritter uma licença rígida para a ousadia, desde os primeiros segundos estabelecendo uma distância de classe intransponível entre ela e aqueles a quem servia as falas. O problema era que a indústria produzia esses papéis como uma linha de montagem. Os roteiros geralmente ofereciam apenas caricaturas planas e funcionais. A cuidadora resmungona, mas bondosa. A cozinheira afiada na língua. Ou a secretária cínica de longa data. Dos atores nesses papéis, esperava-se apenas que dissessem a frase cômica no momento certo, aliviassem a tensão e desaparecessem imediatamente, para não desviar a atenção da linha amorosa principal. Mas Ritter se recusava a ser apenas uma função. Ela trazia a essas molduras de papel uma precisão física e psicológica que imediatamente destruía o estereótipo por dentro. Ela não apenas vestia o uniforme, ela mostrava a própria mecânica da vida alheia. A maneira como ela ajustava mecanicamente a toalha de mesa que escorregava, como se apoiava pesadamente no encosto da cadeira após ficar muito tempo em pé, como movia habitualmente, sem olhar, os pertences dos ricos empregadores. Tudo isso criava na tela a ilusão de um trabalho autêntico e exaustivo. Em Hollywood,
onde o esforço físico geralmente era mostrado em cenas de batalha ou dramas esportivos, o trabalho feminino rotineiro permanecia invisível. Ritter o tornava palpável. Ela se movia em cena com a economia de energia de alguém que ainda tinha 8 horas de trabalho pela frente, enquanto as protagonistas flutuavam pelos cenários, desconhecendo o cansaço. Os espectadores que compravam ingressos para o cinema percebiam bem essa diferença. Milhões de americanos que viajavam diariamente para fábricas ficavam atrás de balcões ou trabalhavam em escritórios, viam nas personagens de Ritter seus representantes não oficiais no mundo inatingível do luxo. Os roteiristas regularmente davam às suas personagens as chamadas punchlines, falas rápidas e cômicas destinadas a provocar risos na audiência antes que o personagem saísse de cena. Na lógica da comédia clássica, essas frases exigiam uma entrega brilhante, acentuada, quase teatral. Ritter, no entanto, quebrava esse ritmo habitual. Ela dizia suas falas de passagem, muitas vezes sem nem olhar para o interlocutor, enquanto limpava o pó ou organizava a correspondência. Seu humor não nascia de um desejo cômico de fazer o público rir, mas de um cansaço profundo e acumulado de alguém que há muito tempo observa a estupidez e os caprichos alheios. Quando sua cuidadora ou governanta fazia uma observação sarcástica, isso soava não como uma piada ensaiada, mas como uma constatação forçada de um fato inevitável. Ela retirava o brilho vaudeville das piadas dos estúdios, transformando um truque barato de roteiro em um instrumento de distanciamento de classe rígido. Essa autenticidade física e de entonação era acompanhada por uma autonomia do personagem completamente atípica para Hollywood. Tradicionalmente, os papéis de serviçais ou acompanhantes nas melodramas americanas clássicas implicavam uma devoção incondicional, muitas vezes beirando a subserviência. O personagem secundário deveria idolatrar a protagonista, compartilhar suas lágrimas e viver exclusivamente por seus interesses. Ritter eliminou impiedosamente essa subserviência de seu arsenal. Suas trabalhadoras na tela realizavam suas tarefas de forma profissional, precisa, às vezes até com cuidado, mas sem o menor respeito pelo status social dos empregadores. Elas olhavam para as histerias e tragédias de seus ricos patrões, não de baixo para cima, mas mais de lado, como um incômodo temporário e inevitável que precisava ser suportado até o fim do turno de trabalho e o recebimento do cheque semanal. Essa independência rígida tornou suas personagens incrivelmente populares entre o público em geral, mas ao mesmo tempo fechou uma armadilha de tipo de aço para a atriz. O sistema de estúdios viu como ela animava de forma virtuosa os clichês da classe trabalhadora e tomou a decisão cínica de nunca mais oferecer-lhe nada diferente. Os produtores de Hollywood começaram a perceber seu rosto, postura e voz rouca exclusivamente como atributos da economia de serviços na tela. Ritter foi trancada firmemente nos limites sociais do pessoal de serviço. Sua existência na tela foi cirurgicamente limpa de vínculos pessoais. As personagens de Ritter raramente tinham suas próprias famílias. Seus apartamentos quase nunca eram mostrados em cena. E seu tempo fora do trabalho permanecia um ponto cego para o espectador. A indústria explorava impiedosamente sua capacidade de criar uma densidade humana absoluta em cena, mas ao mesmo tempo negava metodicamente a seus personagens o direito a uma biografia independente. Toda a sua colossal empatia e sabedoria de vida eram gastas exclusivamente na resolução de problemas de pessoas que estavam acima na escada social. Essa isolação de classe desempenhava para os estúdios de cinema outra função crítica, embora não declarada. O sistema entendia a ameaça que seu peso de atuação representava. Se a atriz com tal presença densa, magnética e uma assustadora convicção fosse permitida a interpretar mulheres de status social igual ao das estrelas principais,
Por exemplo, rivais nos negócios, proprietárias de fortunas ou participantes plenas de intrigas sociais, ela inevitavelmente roubaria todo o centro de significado do filme. Ao lado de sua realidade intransigente e pesada, os sofrimentos refinados e cuidadosamente construídos das heroínas principais corriam o risco de parecer uma farsa pálida e irritante. Mantendo-a constantemente no status de serviçal ou acompanhante, Hollywood artificialmente, através da estrutura do roteiro, mantinha o equilíbrio de poder necessário em cena. O uniforme garantia que a verdade de Thelma Ritter permanecesse apenas um elemento de serviço, um pano de fundo, e não o tema principal do filme. Era uma maneira de controlar sua veracidade, dosando-a exatamente nas quantidades que eram seguras para o mito de estúdio sobre estrelas inatingíveis. Mas manter tal escala de maestria exclusivamente na periferia acabou sendo uma tarefa impossível, até mesmo para a máquina de produção mais disciplinada. A densidade de sua atuação era tal que a atenção do público, apesar das intenções dos diretores, cada vez mais se concentrava na mulher cansada com a bandeja, e não naqueles a quem a bandeja era destinada. A comunidade cinematográfica profissional não podia mais fingir que estavam diante de um tipo bem escolhido para interlúdios cômicos. Dentro do papel estreitamente roteirizado e estereotipado de coadjuvante, repetidamente ocorria um trabalho de atuação notável, que implacavelmente roubava cenas inteiras das principais estrelas de Hollywood. A indústria se viu diante de uma tarefa estrutural complexa. Teve que encontrar urgentemente uma maneira de formalmente reconhecer esse fenômeno. Era necessário reconhecer os méritos de alguém que, por status, categoricamente não deveria estar em primeiro plano, mas que repetidamente se tornava a principal razão pela qual o filme era acreditado. Ato 5. Reconhecimento sem distância. Entre 1950 e 1963, Thelma Ritter estabeleceu um recorde específico, quase cruel, na história da Academia de Cinema dos Estados Unidos. Em 12 anos, ela foi indicada ao Oscar na categoria de melhor atriz coadjuvante 6 vezes. 4 dessas indicações ocorreram consecutivamente, de 1950 a 1954. A cada vez, seu nome era anunciado no palco entre os melhores profissionais do país, e a cada vez ela estava sentada na plateia em um vestido formal que, paradoxalmente, sempre parecia formal demais para sua presença terrena. E a cada vez, ela assistia em silêncio enquanto outra atriz subia para receber a estatueta dourada. 6 indicações e nenhuma vitória final. Esse fato histórico seco não é apenas uma questão de probabilidade matemática, falha na votação ou azar local. É uma ilustração cristalina da hierarquia industrial oculta do Hollywood dourado. O fato de ser indicada regularmente à maior premiação de cinema do mundo servia como um marcador de reconhecimento profissional colossal e inquestionável. A seção de atores da academia era composta por seus colegas diretos, pessoas que melhor entendiam a complexa mecânica de seu ofício. Eles sabiam como era difícil manter a atenção do público, estando apenas na periferia do quadro, sem direito a closes e monólogos dramáticos. Eles sabiam que seu timing impecável, sua habilidade de pausar e sua entrega precisa de falas banais salvavam dezenas de cenas fracas. Ao indicá-la repetidamente, a comunidade profissional assinava sua própria dependência estrutural de seu talento. As cédulas de votação preliminar eram uma maneira oculta de dizer: sem a presença sólida e fundamentada de Thelma Ritter, nossas grandes ilusões se desmoronam. No entanto, na rodada final de votação, quando toda a academia participava, o mecanismo invariavelmente falhava, e o prêmio ia para outra atriz. Esse paradoxo se explica pela própria natureza das maiores premiações cinematográficas. Historicamente, o Oscar não apenas reconhece a qualidade técnica ou de atuação,
mas declara com precisão os valores da indústria. Hollywood sempre preferiu premiar o esforço visível e destacado. As estatuetas eram tradicionalmente entregues por transformações dramáticas grandiosas, colapsos histéricos chamativos, superação de doenças físicas pesadas ou atuações no limite da tensão emocional. O sistema incentivava e recompensava o trabalho que parecia um esforço monumental e exigente. Ritter, por outro lado, praticava uma arte de outro tipo, a arte da atuação invisível e sem costura. Sua naturalidade em cena era tão densa que, para o público, críticos e muitos membros votantes da academia, parecia subconscientemente que ela nem estava atuando. Criava-se a ilusão persistente de que o estúdio simplesmente encontrou uma mulher adequada na rua de Nova York, vestiu-a com um avental, colocou-a diante da câmera e a deixou resmungar com sua voz habitual. Por essa naturalidade cotidiana, desprovida de qualquer tensão teatral, não era costume no clássico Hollywood entregar os principais prêmios. Seu método era próximo demais da realidade documental, enquanto a Academia de Artes Cinematográficas se reunia uma vez por ano precisamente para celebrar a fantasia e a magia. A própria cerimônia do Oscar era e continua sendo o ato mais concentrado de mitificação de Hollywood. É a noite em que a indústria celebra sua própria exclusividade ao vivo, separando-se publicamente do mundo cotidiano com uma barreira impenetrável de luxo e status. Os vencedores são automaticamente elevados ao panteão brilhante de figuras inatingíveis. Entregar a estatueta dourada a Thelma Ritter significaria violar diretamente esse princípio fundamental de manutenção da distância. Significaria elevar aquela realidade cansada, pragmática e desprovida de ilusões que ela transmitia ao mesmo pedestal dos etéreos e divinos ícones das principais estrelas de cinema. A indústria estava mais do que disposta a aplaudir seu talento, sentada em poltronas confortáveis, mas colocá-la no topo significaria admitir que a verdadeira banalidade pode ser mais valiosa e significativa do que o conto de fadas de estúdio. Assim, formou-se ao redor da atriz um teto de carreira rígido, sistemático e absolutamente intransponível. 6 indicações perdidas formaram uma mensagem clara e repetida do sistema. Precisamos desesperadamente de você. Respeitamos profundamente seu profissionalismo, mas nunca a reconheceremos como uma de nós. Ela foi relegada ao papel permanente de convidada de honra, a quem podem oferecer a melhor cadeira no canto da sala, mas a quem nunca permitirão se tornar a dona da situação. Foi um reconhecimento oficial de seu talento, mas sem o direito de reduzir a distância social e de status. Na história do cinema americano, ela paradoxalmente se fixou como a participante mais condecorada da corrida que nunca cruzou a linha de chegada, eternamente fixada no status de elemento auxiliar perfeito. Sua fenomenal confiabilidade profissional, nesse contexto, pregou-lhe uma peça cruel. Os diretores adoravam trabalhar com ela, porque Ritter sempre entregava um resultado impecável na primeira tomada. Ela não exigia longos e exaustivos ensaios psicológicos, não fazia escândalos públicos no set, não forçava os operadores a reposicionar as luzes por horas para um ângulo mais favorável e nunca atrasava o cronograma de filmagens. Ela simplesmente chegava e fazia seu trabalho com a precisão impecável de um mecanismo suíço. Mas essa absoluta ausência de drama nos bastidores privava sua potencial vitória do peso narrativo necessário. Em Hollywood, muitas vezes se premia não apenas por um bom papel, mas por uma história marcante em torno desse papel. Um retorno triunfante do esquecimento, uma luta pública difícil com o estúdio ou um complicado catártico pessoal. Ritter não fornecia tais enredos à indústria. Ela era previsivelmente magnífica e estável demais para que sua premiação se tornasse uma grande sensação para a imprensa. Se examinarmos atentamente os arquivos das muitas cerimônias, podemos notar um contraste marcante
entre o comportamento de Ritter e o de outras atrizes na plateia. Enquanto muitas indicadas usavam a campanha do Oscar como uma extensão direta de seu drama na tela, recorrendo a agentes influentes, dando entrevistas emocionais e exibindo lágrimas diante das câmeras, Ritter comparecia a esses eventos com a calma imperturbável de alguém cumprindo um dever corporativo obrigatório. Ela não transmitia um desespero por aprovação. Em seu olhar, lia-se a mesma distância irônica característica com a qual suas personagens na tela observavam por anos a correria de seus ricos empregadores. Paradoxalmente, foi essa repetida e metódica recusa da maior premiação industrial que finalmente formou sua imagem aos olhos do público em geral. Se ela tivesse alcançado o status de uma deusa oscarizada, inevitavelmente se tornaria parte daquele mesmo establishment privilegiado que ela ironizava tão brilhantemente na tela. Derrota após derrota, a mantinha ao lado dos espectadores comuns. Isso confirmava seu status de eterna outsider, uma observadora sábia que conhecia o verdadeiro valor de todo aquele ouro falso. O público confiava nela incondicionalmente, precisamente porque ela permanecia uma estranha naquela festa de vaidade. Para romper essa barreira sistêmica, sair da sombra da primeira linha e forçar Hollywood a entregar o prêmio principal, atores de caráter daquela época geralmente tinham que jogar por regras totalmente diferentes. Era necessário criar um poderoso enredo secundário em torno de sua figura fora do set. Era preciso usar ativamente a imprensa de celebridades, transformar romances, casamentos e divórcios em domínio público, provocar rumores e constantemente alimentar o interesse por sua personalidade. A indústria esperava que a estrela convertesse voluntariamente sua vida privada em combustível para o mito público, criando um barulho impossível de ignorar. Mas foi precisamente nesse ponto que o sistema encontrou a recusa mais dura e intransigente da atriz em jogar pelas regras propostas. Ato 6. Rejeição à criação de mitos. Na era em que cronistas sociais como Hedda Hopper e Luella Parsons tinham o poder de destruir ou criar carreiras, os departamentos de relações públicas dos estúdios funcionavam como fábricas incessantes de publicidade. Para revistas de moda, eram organizadas sessões de fotos encenadas. Estrelas posavam ao lado de suas piscinas em Beverly Hills, exibiam interiores impecáveis e encenavam cenas de uma vida familiar perfeita. Thelma Ritter se excluiu completamente dessa linha de produção visual. Ela vivia em Forest Hills, no Queens, em Nova York, a milhares de quilômetros do epicentro da vida social de Hollywood. Seu processo de trabalho era marcadamente utilitário. Ela pegava um trem ou avião, ia para a costa oeste durante as filmagens, fazia suas cenas e imediatamente voltava para o leste. Seus contratos não incluíam cláusulas obrigando-a a comparecer a estreias badaladas com acompanhantes pré-aprovados, e os repórteres não tinham nada para fotografar, além de uma mulher cuidando da casa e verificando as tarefas de seus 2 filhos. O clássico instituto do estrelato dos anos 50 exigia que o ator servisse seu próprio mito 24 horas por dia. A vida pessoal deixava de ser propriedade privada e se transformava em capital líquido do estúdio. Casamentos, divórcios, colapsos nervosos, compras extravagantes e conflitos no set eram cuidadosamente dosados e vendidos à imprensa para manter o interesse do público entre os lançamentos dos filmes. A indústria esperava que até mesmo atores coadjuvantes convertessem sua biografia em barulho midiático, interpretando seus papéis de tela na vida real. Ritter recusou categoricamente participar dessa economia da atenção. Seu casamento de longa data com Joseph Moran, um ex-ator que se tornou um bem-sucedido executivo de agência de publicidade, permaneceu completamente fechado para os tabloides. Ela não dava entrevistas reveladoras sobre suas crises internas e não usava a família como ferramenta para aumentar a audiência. Na rígida estrutura do Hollywood dourado,
Esse distanciamento consciente era visto não como modéstia louvável, mas como sabotagem profissional. Ao recusar-se a jogar pelas regras da indústria de fofocas, a atriz voluntariamente se privava de alavancas adicionais de influência sobre os chefes dos estúdios. Sem um barulho midiático poderoso e constantemente alimentado, era praticamente impossível exigir revisão de cachês, ampliação do tempo de tela ou ter seu nome no topo do cartaz. Ritter conscientemente pagava esse preço industrial. Para ela, o cinema nunca foi um destino divino ou um modo de vida 24 horas por dia. Era um ofício, um trabalho técnico árduo, que tinha limites claros: início do turno, intervalo para o almoço e fim do turno. Essa separação radical entre trabalho e lar carregava um profundo sentido pragmático que ia além do simples desejo de uma vida tranquila. A máquina de Hollywood era famosa por sua capacidade de sugar a naturalidade das pessoas, substituindo-a por uma atenção paranoica à própria imagem. Estrelas, constantemente cercadas por agentes e repórteres, rapidamente perdiam a conexão com a realidade, o que imediatamente se refletia em sua performance diante das câmeras. Se Ritter tivesse cedido à tentação e permitido que se transformasse em uma celebridade hollywoodiana reconhecível, distribuindo autógrafos na Sunset Boulevard, ela inevitavelmente teria perdido aquela textura que a tornava insubstituível para os diretores. O retorno regular ao Queens, as viagens de metrô, as idas a lojas comuns funcionavam como um mecanismo profissional necessário de calibração. Ela mantinha sua entonação nova-iorquina irônica e inconfundível, justamente porque se distanciava física e mentalmente da fábrica de ilusões assim que a filmagem terminava. A rejeição à criação de mitos a livrou daquele final destrutivo que se tornou um enredo padrão para muitas estrelas de sua geração. Em sua biografia, não há história de esquecimento doloroso, falência, escândalos ou tentativas desesperadas e humilhantes de reter a juventude que escapava. Ritter não viveu a tragédia de perder a coroa, porque nunca a usou. Ela deixou a profissão tão suavemente quanto existiu nela. Mas nessa tranquilidade escondia-se um outro drama institucional, muito mais silencioso. A memória histórica da indústria cinematográfica é tal que facilmente deixa de fora do enredo principal aqueles que não criaram ao seu redor um halo ruidoso, trágico ou escandaloso. O sistema estava acostumado a ver mulheres como ela como um pessoal de apoio conveniente e infalível, não apenas na tela, mas também na história do cinema. Ao não escrever sua própria lenda glamourosa, ela permitiu que a indústria a visse como algo garantido. No entanto, com o passar do tempo, quando o brilho de muitas estrelas escandalosas desbotou e seus filmes começaram a parecer insuportavelmente artificiais, os estudiosos do cinema descobriram um estranho paradoxo estrutural. Acontece que foi justamente essa mulher que teimosamente se recusou a se tornar parte da ilusão hollywoodiana que garantiu a essa ilusão uma solidez fundamental. Ato 7. Estrutura de sustentação. Ao assistir cópias de arquivo dos clássicos dos anos 50, o espectador moderno inevitavelmente enfrenta uma nítida dissonância óptica. Os atores principais, em trajes impecáveis, e as heroínas, com penteados perfeitos e imóveis, hoje parecem magníficos, mas congelados, como peças de museu. Seu jeito de existir em cena, pausas teatrais calculadas, dicção elevada, posicionamento dramático sob a luz principal, pertence completamente a uma era passada de artificialidade cinematográfica. Mas no momento em que Thelma Ritter aparece em cena, essa distância temporal se desfaz instantaneamente. Ela se move, reage e fala exatamente como alguém dos dias de hoje. Sua presença cria uma ruptura na trama histórica do filme, fazendo com que uma obra de 80 anos soe absolutamente contemporânea.
Esse efeito não é um golpe de sorte no elenco, mas sim resultado da própria mecânica de seu método profissional. As estrelas dominantes daquela época passavam por um rigoroso treinamento industrial para encarnar um padrão idealizado de comportamento na tela. Esse padrão, inevitavelmente, se tornava obsoleto à medida que as normas sociais e estéticas mudavam. Ritter, ao contrário, operava fora dos parâmetros mutáveis das tendências dos estúdios. Ela baseava sua atuação na fisiologia imutável da rotina humana cotidiana, no cansaço acumulado, no pragmatismo doméstico, na irritação e no bom senso. Como ela extraía seu material da realidade nua e crua das ruas de Nova York, e não dos manuais de atuação dos estúdios, sua técnica era totalmente imune ao envelhecimento do glamour hollywoodiano. Ao contrário do glamour, a realidade genuína não tem prazo de validade. Na arquitetura da Era de Ouro de Hollywood, essa realidade duradoura e pesada cumpria uma função estrutural bem definida. O sistema clássico de estúdios produzia filmes que, por natureza, eram ilusões grandiosas, mas extremamente frágeis. As tramas se construíam sobre coincidências incríveis, paixões exageradas e categorias morais absolutas, que constantemente corriam o risco de se descolar completamente da experiência do espectador. Nesse sistema instável, Ritter atuava como uma coluna de sustentação. Os roteiristas inseriam seus personagens exatamente nos pontos da narrativa onde o grau de tensão artificial ou o absurdo melodramático atingia um nível crítico. Quando o filme corria o risco de perder a confiança do público devido ao excesso de pompa, os diretores usavam Ritter para soltar uma única fala que aterrava tudo. Ela era a engenheira estrutural que impedia que as grandes ilusões desmoronassem sob o peso de sua própria pretensão. Se fizermos um experimento cinematográfico mental e cortarmos suas cenas dos filmes mais renomados daquela década, uma tendência assustadora se revela. Sem sua presença, as linhas românticas centrais de repente parecem estéreis. Os conflitos dramáticos soam dolorosamente forçados, e as estrelas brilhantes ficam isoladas em um vácuo artificial assustador. Se retirarmos sua enfermeira de um thriller clássico, que comenta a paranoia do protagonista, o filme perde sua conexão psicológica com o mundo real. Se tirarmos sua empregada cínica de uma melodia social, a história imediatamente se transforma em um desfile de manequins sem vida. Ela proporcionava o atrito visual e semântico necessário, graças ao qual as superfícies polidas dos protagonistas se tornavam visíveis. Sem o contraste áspero de sua presença, a perfeição lisa do conto de fadas dos estúdios não deixava nenhuma chance para o espectador se agarrar à trama. No entanto, a terminologia que a indústria cinematográfica usava para descrever seu trabalho mascarava ativamente essa escala. O rótulo industrial de atriz coadjuvante, por definição, implica um status secundário, auxiliar, quase desnecessário, algo como um adereço vivo para servir à história principal. Mas no caso de Thelma Ritter, o conceito de coadjuvante deve ser entendido não como uma avaliação de importância, mas como um termo arquitetônico rigoroso. Ela literalmente sustentava a viabilidade narrativa do filme. A tragédia dessa classificação industrial é que ela permitia que os chefes dos estúdios e a imprensa especializada ignorassem completamente a real distribuição de peso semântico nos filmes. O sistema exaltava as estrelas principais por sua capacidade de pairar acima da banalidade, enquanto conscientemente silenciava o fato de que o voo só parecia convincente quando havia um chão firme no quadro, em relação ao qual se podia medir a altura. Ritter era esse chão. Essa dinâmica revela o paradoxo central da produção cinematográfica americana no auge de seu poder. Hollywood vendia agressivamente ao público o mito de que as pessoas compravam ingressos exclusivamente por escapismo, pela oportunidade de esquecer seus problemas e se projetar em ideais inatingíveis.
Mas as bilheteiras e as reações instantâneas e vivas das plateias a cada aparição de Ritter provavam exatamente o contrário. O público de massa precisava de reconhecimento tanto quanto de fuga da realidade. Os espectadores precisavam desesperadamente ver um rosto que refletisse sua própria rotina e ouvir uma voz que articulasse seu próprio ceticismo em relação aos ricos e famosos. Os estúdios estavam plenamente conscientes dessa demanda, capitalizavam cinicamente sobre ela, escalando a atriz em dezenas de projetos, mas se recusavam categoricamente a mudar a hierarquia básica. Admitir que uma mulher mais velha, cansada, em um avental de trabalho, era a principal razão da confiança do público no filme, significaria desmontar a própria lógica econômica do Instituto das Estrelas de Cinema. É por isso que seu deslocamento permanente para a periferia do quadro não pode ser visto simplesmente como um teto de carreira ou uma derrota profissional local. Era uma necessidade histórica rígida e intransigente. A indústria a mantinha na borda da mise-en-scène, não porque lhe faltasse habilidade ou personalidade para manter o foco central. Pelo contrário, o centro estava reservado para o mito, enquanto a periferia era confiada à tarefa suja de manter a verossimilhança desse mito. Colocar Thelma Ritter no centro da trama significaria imediatamente expor a falsidade de todos os cenários e personagens ao seu redor. Ela era real demais, densa demais e autêntica demais para se encaixar organicamente em uma estrutura cujo objetivo principal era a adoração da fantasia. Sua longa carreira se tornou um vasto, não documentado, masterclass sobre como sustentar a estrutura para outras pessoas. No fim das contas, o tempo histórico sempre possui um mecanismo de correção para ilusões industriais como essas. A era de ouro de Hollywood inevitavelmente desmoronou, e isso aconteceu exatamente quando seu afastamento da realidade atingiu uma massa crítica que nenhum elemento de aterramento poderia mais compensar. O sistema de estúdios caiu sob o peso de seu próprio escapismo. Mas os filmes clássicos que sobreviveram a essa fronteira histórica, que continuam a ser estudados e revisitados por novas gerações, são, em sua esmagadora maioria, aqueles onde Thelma Ritter está no canto do quadro. Ela se apoia em uma vassoura, segura uma bandeja ou folheia papéis, lançando sobre os acontecimentos seu olhar característico, desprovido de ilusões. Seu status eterno de figura coadjuvante não foi uma derrota, mas a única maneira possível de sobreviver ao seu tempo. Ela se tornou a prova viva de que a máquina mais deslumbrante de produção de sonhos do século XX funcionava apenas graças a uma mulher que sabia exatamente quanto pesa um dia humano comum.